Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui na página 55 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, padre passionista. Estamos no capítulo 2, de 1709 a 1715. Ele narra os eventos da vida de São Paulo da Cruz entre esses 2 anos. Sua juventude. No fim de 1709, a família Danei se transferiu de Ovada para as proximidades de Gênova, Campo Ligúrio. Aqui tem uma nota informando o seguinte: de um documento descoberto no arquivo geral da Congregação Passionista e publicado no Boletim de 1928, páginas 117 e 118, consta que a família Danei, quando Paulo contava 15 anos, se transferiu para a Diocese de Gênova, onde permaneceu por 5 anos. De lá foi para Tortona, passando aqui mais 3 anos. Cumpre, pois, corrigir os antigos biógrafos, que supõem ter ela passado diretamente de Ovada para Castellazzo. Então é uma pequena correção biográfica, né? Não havia diminuído no santo jovem o fervor nem as práticas de piedade. Apesar do aconchego da família, ele vivia no meio do mundo, em idade em que a imaginação é ardente, fáceis as impressões e o coração afetuoso. Iluminado pela graça, compreendeu que o lírio da inocência somente se conserva entre os espinhos da mortificação e sob o orvalho do céu. Austeridade, oração, modéstia angelical, desprezo pelo mundo, estudo constante e trabalho assíduo, eis o baluarte que lhe defendeu a virtude. Tal foi sua vida dos 15 aos 20 anos. Talvez cause estranheza o fato de Paulo, todo fervor e piedade, ainda não ter manifestado vocação religiosa ou sacerdotal. É que ele tinha altíssimo conceito do sacerdócio, não ousando aspirar a tão sublime dignidade. Mais tarde a aceitará, mas tão somente por obediência. O que desejava era ocultar-se num deserto, lugar inacessível, e lá viver como os antigos anacoritas. Ter-se-ia, sem dúvida, afastado do convívio do mundo, não fosse a resistência do diretor espiritual que eu considerava arrimo necessário aos pais. Ignoramos quanto duraria a provação. Certo é, porém, que no dia de Pentecostes, quando implorava o socorro do Senhor, sentiu-se elevar-se à alta contemplação. E o Espírito Santo esclareceu-lhe a inteligência com abundantes luzes com que se lhe dissiparam para sempre todas as dúvidas. Entre os cruzados. Essa divina claridade acendeu-lhe também no coração, labaredas de amor a Jesus crucificado, com ardentes desejos de sacrificar-se pela sua glória. Por vezes, Deus dá às pessoas sede ardente de imolação, sem manifestar-lhes o gênero de sacrifício que lhes pede.
ao divino patriarca São Francisco, refere São Boaventura, mostrou-lhe em visão magnífico palácio repleto de resplandecentes armas marcadas com o emblema da cruz. Abre aspas. Para quem são estas armas e este palácio tão encantador? Perguntou o santo. São para ti e teus soldados, respondeu-lhe uma voz. Fecha aspas. E ele, julgando-se chamado a combater sob a bandeira dos reis da terra, já se dispunha a partir, quando a mesma voz lhe fez compreender que aquilo significava os combates espirituais a serem travados sob o estandarte do Rei dos céus. Desejoso de atirar-se às batalhas do Senhor, Paulo entregou-se a profundas reflexões. Por aquele tempo, a República de Veneza fazia grandes preparativos de guerra contra o Império Muçulmano, prestes a lançar formidável exército contra a Europa. Roma acabara de levar sua voz poderosa, a qual sempre comovera e salvara a Europa da barbárie otomana. Clemente XI convidara em 2 bulas os príncipes cristãos para uma aliança contra esses inimigos da civilização e da cruz. O santo pontífice, atemorizado pelo perigo que a cristandade corria, não se contentou em equipar os navios de seus estados, mas apelou para todos os fiéis a fim de aplacarem a cólera divina com penitências e jejuns, e ordenou preces públicas para implorar o auxílio do alto. Aqui tem a referência desse estado de coisas, né? Uma nota. Aconteceu isso em 1715. Ele cita aqui a história da igreja do padre Rothbard, livro 88, item 9. Essa história da igreja é espetacular, né? Escrita pelo padre Rothbard, que no século XIX, que também escreveu Padre Rothbard escreveu também uma coleção de vida de santos, né? E essa, inclusive, está traduzida para português. Paulo exclama para si mesmo: eis as batalhas a que Deus me chama. Combater por Jesus, ser mártir da fé, derramar o sangue por tão nobre causa. Tais pensamentos lhe acenderam entusiasmo no coração e, sem perder tempo, alistou-se como voluntário em Crema, na Lombardia. Ei-lo soldado, exercitando-se no manejo das armas, disposto a pelejar contra o inveterado inimigo da fé. Em novo gênero de vida, não olvidava o seu Deus, frequentando, como em Castellazzo, a oração e os sacramentos. Prestes a embarcar em Veneza, rumo ao Oriente, foi adorar o Santíssimo Sacramento, solenemente exposto. Enquanto orava, o Senhor o fez compreender claramente que o chamava para a mais alta e santa milícia, a dos apóstolos do Evangelho. Deus falara e Paulo já não vacila. Solicita e obtém a devida baixa, retornando à cidade natal. De regresso, hospeda-se em Novello, na casa de uma família composta unicamente do marido e da esposa. Estes, de idade avançada e sem filhos, uniam a imensa fortuna sólida piedade, descortinando no jovem peregrino, de maneiras afáveis e nobres, tesouros de virtudes ocultas sob o véu da modéstia, resolveram adotá-lo por filho e legar-lhe o rico patrimônio.
Manifestaram a Paulo o propósito, mas este cortesmente o recusou, pois desejava consagrar a Deus o coração completamente desprendido de tudo e de todos. Aqui tem uma nota. Até agora, os biógrafos nada mais podiam dizer a respeito de sua vida militar, visto como só dispunham do brevíssimo relato de Teresa. Um instrumento demissorial, publicado em 1929, acenando às diversas localidades e ao tempo que nelas Paulo se deteve, fornece-nos ótimo fundamento para acreditarmos que isso se passou, sendo ele soldado. De modo que, tendo-se alistado em Crema, teria passado uns poucos meses na diocese de Parma, alguns na de Ferrara, um ano na de Alba, provavelmente em Novelo, indo depois para Tortona, de onde, fazendo já 3 anos que aí morava, a família partiram juntos para Castellasso, mais ou menos pelo ano de 1717, 1718. Aqui ele cita uma obra sobre a vida de São Paulo da Cruz. Então, este é o capítulo em que ele narra a vida de Paulo de 1709 a 1715. Agora vamos ao capítulo 3, que narra a vida de Paulo de São Paulo da Cruz de 1715 a 1719, 4 anos, né? Crescendo sempre em fervor. Transferindo-se com a família para Castellasso, o soldado de Cristo recomeçou todos os seus exercícios de piedade, esperando que a vontade de Deus lhe manifestasse qual a sua vocação. Desde esse instante, entregou-se de vez à contemplação dos tormentos do Redentor, envidando todos os esforços para identificar-se com esse divino modelo, mediante a mais rigorosa mortificação. Raras vezes dormia no leito. Teresa, sua irmã, notou-o e, desejando esclarecimentos, dirigiu-lhe algumas perguntas a respeito. Paulo, que desejava somente a Deus por testemunha, nada respondeu. No entanto, a irmã, que o vira subir muitas vezes ao sótão com João Batista, seu irmão mais velho, suspeitou de que passassem a noite lá. E quando ambos estavam ausentes, ela se deparou ali com umas tábuas sobre alguns tijolos e um crucifixo. Foi o que declarou com juramento no processo de beatificação. Outra testemunha também declarou que Paulo dormia muito pouco e sobre tábuas nuas, com tijolos por travesseiros, meditando de tal maneira, sem interrupção, os cruéis tormentos de Jesus crucificado. Após breve e torturante descanso, levantavam-se ambos, até no mais rigoroso inverno, para entregar-se à contemplação do sumo bem. A meditação inflama o amor e com o amor nasce o desejo de assemelhar-se à pessoa amada. Com a cruz em uma das mãos e na outra um instrumento de penitência, Paulo oferecia a Deus seu corpo, como hóstia viva, ao gravar na própria carne as chagas de Jesus. Certa vez a mãe ouviu, em meio às trevas da noite, o ruído espantoso e lúgubre do instrumento de penitência e o narrou depois, soluçando a filha. Também o pai o surpreendeu um dia, quando se feriam cruelmente com as correias de couro, e não pôde deixar de exclamar: "Vocês querem se matar?" Tão grande era o ardor que estimulava o nosso santo na prática da penitência, que João Batista, embora muito fervoroso, teve inúmeras vezes de arrancar-lhe das mãos o açoite. Quase sempre antecipava a hora de se levantar e, sem fazer ruído, para não despertar o irmão, entretinha-se com Deus em altíssima contemplação. Às sextas-feiras, mais rigorosas eram as penitências e mais austero o jejum.
Contentava-se com uma fatia de pão que mendigava de joelhos, banhando-o com abundantes lágrimas. A bebida, diz-nos testemunho ocular, consistia numa mistura de fel e vinagre. A irmã, que já suspeitara, surpreendeu certa vez com o fel nas mãos, perguntando-lhe aflita: "Que vais fazer com isso?" O jovem ficou em silêncio, lançando o conteúdo em pequeno frasco que se esmerava em esconder. Quando Paulo deixou o lar paterno, certo dia Teresa, ao varrer a casa, bateu no frasco com a vassoura e o quebrou. Diz São Vicente Strambi, o primeiro biógrafo, né? Ele está citando aqui o primeiro biógrafo. Coisa admirável! Após quebrado o vaso, difundiu-se pela habitação estranho perfume e surpreendeu a todos. A piedosa irmã recolheu os fragmentos, examinou-os com atenção e notou que ainda estavam impregnados do fel que o servo de Deus aí guardara. Levou um fragmento a uma de suas tias, Rosa Maria, irmã corista no convento de Santo Agostinho, que também se inebriou com aquele delicioso perfume. Revelando Deus por esse prodígio, quão agradáveis lhe eram as autoridades de seu servo, em louvor da paixão santíssima de Jesus Cristo. Aqui fecha aspas para São Vicente Strambi. Eis como Paulo e João Batista estimulavam-se mutuamente na prática da mortificação. Espetáculo comovente que Deus e os anjos contemplavam com amor e que o mundo, sensual e frívolo, jamais poderá compreender. Dois delicados jovens, calcando com os pés as flores da vida, lançam-se em busca dos sofrimentos com o mesmo afã com que outros se atiram ao lado dos prazeres. Não pensemos, contudo, que a mortificação cristã esteja sempre despojada de encantos da sedução. Não, pois a pessoa se eleva e se enobrece à medida que se desprende dos sentidos, ao passo que se degrada e se avilta ao se tornar escrava das paixões. Da cruz que abrasa, ressuma tal felicidade que não há como comparar as alegrias da terra. De fato, a generosidade do sacrifício derramava nesses dois jovens, privilegiados, inexauríveis torrentes de celestiais consolações. É assim a primavera da santidade. Deus atrai os eleitos pela doçura infinita de seu amor, saciando-os no manancial dos prazeres santos e dos divinos arrebatamentos. Então a terra nada mais representa para eles. Parecem ter asas, voam, ou, para falar com muito acerto, são elevados pelo sopro do alto ao pórtico celeste. Estado este que oferece, sem dúvida, inefáveis atrativos. No entanto, nada mais é do que o começo da vida espiritual. Se durasse sempre, tornando fácil a santidade, seus merecimentos não seriam tão grandes, nem tão preciosa a coroa, e a pessoa jamais conseguiria a perfeição. Chega, pois, o momento em que se deve passar do Tabor ao Calvário, atravessando desertos áridos e as trevas da provação. Paulo não o ignorava. Sabia que a terra não é lugar para desfrutar de Jesus Cristo, mas para sofrer por ele. Quando, pois, essas inebriantes delícias lhe inundavam o ser, humilhava-se, aniquilava-se,
acercava-se mais e mais dos espinhos da cruz, multiplicando as mortificações. De volta a Castellazzo, inscreveu-se na confraria dedicada a Santo Antão, cumprindo o regulamento com escrupulosa fidelidade. Eleito presidente, em todas as festas dirigia aos confrades uma fervorosa palestra. A igreja era-lhe o lugar predileto. Nela passava muitas horas do dia e da noite, modesto e recolhido, aos pés do tabernáculo. Participava cotidianamente do santo sacrifício da missa. Comungava ao menos 3 vezes por semana. Recitava no coro com sacerdotes o divino ofício ou lá permanecia em oração. Tão frequentes e prolongadas eram as visitas à igreja, que era a voz corrente. Abre aspas, se desejardes encontrar o jovem Paulo, procurai-o na igreja. Fecha aspas. Para ele, a noite mais deliciosa do ano era a de Quinta-feira Santa. Costumava passá-la diante do Santo Sepulcro, aos pés do Deus do Calvário, acompanhando-o com lágrimas e suspiros nos diversos passos da paixão. Ó, noite ditosa, a que se passa junto ao sepulcro do Senhor. Noite de trevas e de luzes, de dor e de horror. Quantas graças o doce Jesus não concede ali às pessoas que sofrem e velam com ele. Assistindo certa vez ao ofício das trevas, ao ouvir as palavras Cristo se fez por nós obediente até a morte, sentiu-se penetrado do vivo desejo de imitar a Jesus crucificado. Emitiu o voto de obediência, tomando por lema estas palavras de São Pedro: sede, pois, submissos a todos os homens, por amor de Deus. 1 Pedro 11, versículo 13. E a partir daí, obedecia não somente aos superiores, mas até aos irmãos e a todos os que o mandavam, de modo a tornar-se, por amor de Deus, o mais submisso e dócil dos homens. Na igreja, sua modéstia inspirava a devoção. Permanecia muitas horas de joelhos em terra, sem apoiar-se com as mãos cruzadas sobre o peito, transpirando viva fé e profunda humildade. Atraiu assim a atenção da condessa Canefri, que todos os anos vinha de Alexandria passar o verão em Castellazzo. Comovida por exemplo tão edificante, interrogou ao sacristão quem era aquele jovem. De volta ao palácio, comunicou ao marido a agradável impressão que tivera, abre aspas. Sem dúvida, exclamou, aquele jovem está por tomar graves resoluções. Grandes coisas se hão de ouvir a seu respeito. Fecha aspas. Ao pé do altar, Paulo se absorvia em Deus, parecendo privado de toda sensibilidade física. Certa ocasião, enquanto adorava o Santíssimo Sacramento, exposto na igreja dos Capuchinhos, caiu-lhe sobre o pé um banco bastante pesado. Como se nada tivesse acontecido, continuou imóvel. Diz São Vicente Strambi. Seu companheiro, que nos relata o fato, ao ver escorrer o sangue, advertiu-o, mas o santo, como se nada ouvisse, continuou na mesma atitude. Terminada a função, quis o outro obrigá-lo a entrar no convento para medicar-lhe a ferida, ao que recusou, dizendo, abre aspas, isto são rosas em comparação ao que sofreu Jesus e ao que merecem os meus pecados. Seu relato de São Vicente Strambi. As forças que amparavam o santo jovem nas austeridades e contra as seduções do mundo, auriu-as no amor a Jesus crucificado e na recepção frequente dos sacramentos. Uma comunhão servia de preparação à outra, que era sempre mais fervorosa, ativando-lhe o vivo desejo de unir-se novamente a Jesus sacramentado. Mais tarde, diria o confessor,
abre aspas, naqueles primeiros anos deu-me Nosso Senhor o desejo de duas coisas, da sagrada comunhão e do sofrimento. Fecha aspas. Isso é o que São Paulo dizia ao confessor, né? Deixa eu só parar a leitura aqui, nesse capítulo, que é o capítulo da adolescência e início da fase adulta, né? Ele nasceu em 1694, não é isso? Então aqui ele tinha em torno de 20 anos, né? Os primeiros anos da segunda década de vida, né? De São Paulo da Cruz. Então aqui começam a acontecer as coisas extraordinárias, né? Que só acontece com a alma escolhida, né? Não nos esqueçamos disso, né? Esse fervor, né? Esse desejo de sofrimento, né? Esse fervor, da forma como ocorre aqui, ocorre na vida dos santos místicos, né? Mas que são almas escolhidas, né? É impressionante, né? Nós contemplarmos isso, né? Num jovem, né? Um jovem que para quem o mundo oferece tantos atrativos, né? E tantas diversões e distrações, né? E como é que ele então se protegia do mundo, né? Eu quero lembrar apenas duas coisas históricas, né? Que acontece nesse momento da vida do santo. Uma que foi mencionado aqui na nossa leitura, né? Que foi a chamada de Clemente XI para uma cruzada contra os muçulmanos, né? Que aconteceu em 1715 e que Paulo respondeu positivamente a ela, né? Aqui se alistou e participou, ficou no exército por algum tempo, né? E depois saiu. E então essa é uma dos eventos. E um outro evento que claro que o autor não menciona, mas que, enfim, se passa mais ou menos também nessa altura, né? Então nós estamos aqui no século XVIII, né? Que foi o século da Revolução Francesa. Nós estamos aqui a coisa de 70 anos antes da Revolução Francesa, né? 1719. São o século dos enciclopedistas, né? O século da filosofia, do ápice da filosofia moderna, né? Com Kant e Hegel. Mas aqui em 1717 acontece uma coisa que é importante também, para a gente só ter digamos assim, o quadro geral, né, do que estava acontecendo, né, no século, que foi em 1717 foi criada a maçonaria, né? Maçonaria que a gente conhece hoje, né? Então, o mundo estava se movimentando, né? E São Paulo da Cruz sendo dócil ao chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A sua vida de santidade, né? Então é bom a gente sempre manter na cabeça que os santos vivem no mundo, às vezes, alheios a esses acontecimentos históricos de grande repercussão para o futuro, né? Porque vivem em colóquio permanente com Deus, né?
e, e respondem, né, à vontade que Deus tem de levá-los a caminhos que só Deus sabe, né, quais são. Então aqui nós vemos Paulo imerso no século, né? Na Itália, acontecendo várias coisas, e também no mundo acontecendo vários eventos que vão repercutir para além do século em que ele vivia, né? Aqui também, nesse mesmo momento, né, vivia na França São Luís Maria de Montfort, né? Na Itália vivia Santo Afonso, né? Maria de Ligório, nosso extraordinário Santo Afonso, né? E tudo mais se desenrolava, mas com São Paulo da Cruz acontecia isso, né? Isso que o nosso autor narra, né? E que coisas impressionantes, né? Aconteceu com esse jovem, com ele e com o irmão, né? João Batista, tá certo? Pois bem, nós vamos terminar aqui a leitura na página 65 e continuar amanhã o capítulo dessa fase da vida, né? Em torno dos 20 anos de idade de São Paulo da Cruz. E agora eu gostaria de ouvir, se houver, as observações e comentários. Sim. Sim? Ao ouvir o Senhor chamando a nossa atenção tantas vezes para o fato de que essa mística reservada, pelo menos nessa grandiosidade, assim, para essas almas escolhidas, me fez lembrar o livro O Jogral de Nossa Senhora, que graças ao nosso amigo Vinícius, eu fui pegar para reler. Ele já havia sido me havia sido indicado pela Fabiana, e em 2019, e eu o li. Só que dessa vez, depois de tantas outras leituras que nós já fizemos, né? E mais oração, vamos dizer assim, me chamou a atenção muitíssimo, assim, a vileza, né? De que nós somos capazes. E como que é extraordinário aquelas histórias, eles são extraordinários no sentido de que aquelas pessoas mostram mesmo a sua baixeza diante de Deus, a sua pequenez, e fica tão... E apesar de que milagres ocorrem ali, né, a gente vê o quanto é importante e que nos sobra apenas esse caminho, que é de, ao encarar as nossas baixezas, nós vamos arrependermos e voltarmos para Deus, né? Nos ajoelharmos diante de um sacerdote, representante de Nosso Senhor aqui na Terra, pedirmos perdão e tentarmos novamente, né? Então, eu acho que eu me vi em vários desses personagens dessa vez. Da outra, talvez eu não tenho uma memória assim, muito privilegiada, mas eu não me lembro mesmo disso ter me tocado da forma como me tocou dessa vez, sabe, pessoa? Então, está sendo muito interessante a leitura. Eu já estou faltando um ou dois contos só, porque eu até estou demorando mais, porque É ruim, né? Porque ele acaba, ele é ele curtinho. acaba. É. Então a gente fica esticando um pouquinho. E eu, às vezes, leio um conto mais de uma vez para tentar meditar naquilo e ver as minhas várias
escorregada, pisada na casca de banana, Não. e pensar nelas, sabe? E ver que a solução que é proposta ali o tempo todo é voltar mesmo o nosso olhar para Deus, para sua Mãe Santíssima, e pedir perdão, né? Pelas nossas faltas, sejam elas de que tamanho forem. Né? É, E cu- aquilo, aquilo é uma literatura medieval maravilhosa, né? maravilhoso. E são exemplos maravilhosos, né? Coisas muito boas de. Porque as pessoas ficam com. Outro dia eu estava até comentando com uma pessoa e ela me disse assim: a gente tem uma ideia de que na Idade Média era todo mundo santo. Ah, Ela falou isso. hum, Eu falei: bom, eu não tinha essa ideia, não. De que todo mundo era santo, eu não tinha essa ideia, não. Mas a gente tem uma ideia de que eles tinham uma vida cristã mais levada a sério, né? é o contrário. Na Idade Média todo mundo era pecador, só que todo mundo sabia que era. Sabia que era assim. Hoje não sabe. Essa é a diferença da Idade Média, né? Uhum. Tem um outro livro que talvez você goste de. Uhum. Não é da mesma unção, obviamente, desse livro, mas que dá bem o caráter das pessoas na Idade Média. Como é que elas. Enfim, o que elas pensavam, como é que elas agiam. E é um livro que é um livro sobre histórias de pecadores, obviamente, né? E que sabiam ser pecadores e que estavam lá refletindo sobre isso. Que chama Os Contos de Cantuária. Uhum. É, Eu tenho esse livro, mas eu ainda não li. tem uma tradução extraordinária que é da editora Penguin, que é uma história de peregrinos que vão peregrinar ao túmulo de São Thomas Becket e que entabulam conversas e contam casos. E os casos são casos medievais, né? O livro foi escrito no século XV, mas não tem, obviamente, a unção disso aqui, não. Mas talvez para sua amiga ver o que era a vida na Idade Média, né? Com todos os pecados, todas as tendências, enfim, o pecado original está aí, né? Mas aqui o jogral é maravilhoso, né? O jogral é maravilhoso porque tem o espírito católico e tem a presença de Nossa Senhora em todos eles, né? Explícita ou não. E aquela sensação, né? Do pecador saber que é pecador e tá tentando e tá, enfim, e encontra alguém que fala e ele vai e muda de vida e começa a rezar e começa a se arrepender. A Idade Média sempre foi. Esses contos sempre realçam, né? Essa vida comum, né? Do pecador daquela tentativa de obter o perdão, né? E recorrer a Nossa Senhora, né? Como uma tábua de salvação, né? A última coisa que nós podemos fazer, né? Que o pecador pode fazer, né? É recorrer à mãe de Nosso Senhor, né? Para ela ajudar, né? É muito, muito, muito bonito. Esses contos são belíssimos. Coisa que, inclusive, São Pedro nos deu como exemplo. Certamente, né? Mas assim, eu não sei se você tem a edição que eu tenho, eu não sei quantas edições essa obrinha teve. Eu tenho uma edição da Quadrante. Do jogral. É, 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 Desde o início. é azulzinha, né? Isso. Tem aqui A introdução desse livro é muito bonita. Escrita pelo tradutor, né? Esse cara é muito bom tradutor, né? É ligado lá à editora Quadrante, inclusive a Opus Dei, né? Mas esse cara é muito bom. E a introdução dele é muito boa. O prefácio.
do Henrique Elfs, né? Eu acho que é esse, sim. É, Henrique Elfs. E ele dá bem a conjuntura aqui dos contos, né? Ah, não, quem não leu tem que ler esse livro. É muito Eu vou bonito. ler essa introdução novamente, porque eu não estou lembrando. É muito bom, muito boa. Ele dá bem o caráter dos contos, né? Pena que são tão poucos contos, né? Uhum. Muito bem lembrado. Muito legal esse livro. Tô aqui com ele em cima da mesa porque eu acabei de ler, mas tem que reler esse livro, né? Tem que ler uma vez por ano esse livro. Pra gente relembrar. Muito bom mesmo. Eu lembro do senhor ter dito que a Idade Média, a diferença é que as pessoas estavam mais abertas. Isso, claro, porque assim, enfim, não existia a visão de mundo, né? Era uma visão cristã estabelecida, né? E não é que não existiam, por exemplo, o pessoal fala, né? Ah, mas na Idade Média existia ateísmo também, existia baderna, claro, tudo isso existia. Só que era dentro do contexto de que quem fazia baderna, quem não seguia a vida cristã, sabia que estava errado. E sabia que o inferno ia alcançá-lo, né? Sabia que estava a um ponto do inferno. Enfim, havia o ateísmo também, porque o ser humano é assim, não é? Mas não havia um movimento ateu, não havia. Todo o movimento da sociedade era cristão, né? Toda a organização da sociedade, a sua vida era moldada pelos valores cristãos, né? Essa é a diferença da Idade Média. Havia caloteiro, havia arroaceiros, né? É muito famoso, por exemplo, né? Na Idade Média, as arruaças que os estudantes universitários faziam nas cidades que abrigavam as universidades, né? Então, estudante universitário medieval era arruaceiro, tá certo? Mas tudo isso se passava dentro de uma ordem cristã. Toda a reação do povo era uma reação cristã. Toda a reação das autoridades era uma reação cristã. Então, é isso que se passa na Idade Média, né? Todos os defeitos humanos estavam lá. Todos eles. Todos os pecados, dos mais graves aos mais simples. Todos estavam lá na Idade Média. Nada, não existia. Não existe uma idade na Terra que isso não aconteça, né? Só que a ordem era cristã, né? Os pecadores até o último momento podiam recorrer a uma confissão antes da morte, a uma extrema-unção, né? Isso estava na cabeça de todo mundo, né? Do pior dos elementos da sociedade ao melhor dos elementos da sociedade. Por isso que a gente vê, por exemplo, olha a historinha interessante. Essa historinha podia ser passada na Idade Média, né? Você vê uma nobre condessa, Canefre. Veja, uma condessa nobre. Ela vai numa igreja e vê um rapaz piedoso. Ela percebe a condessa. Ela ainda estava vivendo na esfera aqui do cristianismo. Condessa, com todas as benesses econômicas da sua situação. Ela vai piedosamente numa igreja e percebe São Paulo da Cruz. Veja, vamos extrapolar para o mundo de hoje. Você acha que uma mulher riquíssima hoje poderia ter a sensibilidade de perceber um piedoso homem, seja na igreja, seja na rua, e se embevecer com essa piedade desse homem? Mas é nunca. Mas é nunca. Aqui a condessa Canefre se comove com a piedade desse homem. Tá certo? Isso aqui é o ambiente
medieval. Aqui nós não estamos na Idade Média, obviamente, né? Mas isso aconteceria, obviamente, na Idade Média, né? Um nobre, uma nobre, né? Ela estava ligada por sentimentos cristãos a todo o povo. Ela, ela, ela podia perceber isso. Ela não estava desconectada, né? Por causa desse ambiente cristão católico. É por isso que, enfim, é por isso que a Idade Média é o ápice do cristianismo. Não porque só existiam santos, mas é porque todos estavam sob essa ordem, né? E nunca mais aconteceu isso, obviamente. Mais alguma observação, algum comentário? Oi, professor. Ô, Márcio. Tudo bom? Antes que o Ricardo corte a gente. Isso. Aproveita. Isso que o senhor chamou atenção aí também, eu percebi, né? Uma pessoa da aristocracia, né? Que hoje em dia a nobreza já se foi, né? São alguns corações nobres aqui e ali. Uma pessoa da aristocracia, primeiro, frequentar um ambiente desse. Segundo, prestar atenção a coisa dessas, né? E terceiro, dar valor a isso, né? Hoje em dia, o bom virou bobo, o bom ficou ruim, o ruim ficou bom, né? Isso tudo tá Não, e nas férias de verão dela. Imagina as férias de verão de uma qualquer hoje em dia, e de uma Madonna, de uma Anitta. Você vai estar onde assim, não, professor? Imagina. Alguém da zona dita nobre aí da cidade, ela vai estar lá com seu biquininho lá na praia, no iate, posando diva, postando no Instagram, né? Isso. E essa aqui estava na igreja e percebeu, cara. Olha que legal. A santidade conseguiu tocar essa senhora, né? Sim, porque tinha algumas certa santidade proporcional à sua condição. Uma santidade reconhece a outra. Assim como uma pessoa burra reconhece a outra, como uma pessoa educada, ela valoriza a outra igualmente educada. Exatamente. Né? Assim a gente vai reconhecendo, né? Como a dama reconhece o cavalheiro, como o cavalheiro reconhece a dama. Perfeito, isso mesmo. A pessoa não seria capaz de nem reconhecer nem dar valor, por exemplo, uma pessoa gentil. É mesmo? Isso mesmo. E um ponto também que me chamou a atenção foi na página 73. Ali o autor ele dá uma breve descrição de como é que é a vida espiritual, né? Porque muita gente crê que a norma seria só consolação, né? Só consolação, então de repente a pessoa não fizesse nada e aí de repente escutasse assim, tipo um Saulo por quem persegue, assim, no meio do nada. Isso aí foi uma situação normal, né, em São Paulo, porque Deus resolveu dar um basta naquilo ali, assim, peraí, agora isso já passou da conta. Como eu não vou poder cutucar esse indivíduo na oração dele, eu vou dar um choque de realidade nele mesmo aqui no meio do deserto aqui, ou do ermo, né? Ali chega a ser deserto, mas no ermo. Acho que não chega a ser deserto ainda não. Mas ali tem a descrição, né? Primeiro aquelas seduções que Deus faz, o namoro de Deus, né? E os testes, né, para o casamento, para a pessoa realmente ser fiel ali nas alegrias e nas dores, para poder ser capaz de compartilhar a alegria da glória, né? Eu acho que é só alegria, só que se não passar pelo teste da dor, né, não é digno, né, de participar da glória de Deus. Eles têm que tomar a cruz, né, renunciar tudo. E é interessante uma expressão que ele usa aqui, Márcio, que é usada por algumas outras pessoas, né? É mais ou menos uma expressão, coisa que é do Tabor ao Calvário. Sim, todos os mestres falam isso, né? O Tabor, do deslumbramento do Tabor, que aquela sedução inicial, né? E agora vamos para a vida realmente comprovar se você me ama mesmo, né? E o Pedro Vacilão queria ficar lá, né?
Por isso que ele Pedro. vacilou lá vacilou lá na paixão, né? Pedro vacilou, É queria por isso ficar. mesmo, a pessoa, se ela ficar só nisso, deslumbrando, provando melzinho, docinho ali, não adianta, né? Ele não vai sair daqui. É. E é uma coisa que a gente tem que sempre perceber, né? Que esse livro aí vai dando umas. Tudo bem que é proporcional à santidade do santo, né? Mas é igual a da humildade, a gente tem que ser santo no nível, no patamar que puder ser, né? E ali tem a divisão da ascética e da mística, né? A ascética, a parte que é o esforço individual de cada um, e a mística é aquele impulso, né, que Deus dá. Se a gente pegasse aí um barquinho com velas e remo, o remo é a parte do, do indivíduo e o sopro na vela é de Deus, né? Não vai depender dele, mas é uma ajuda fantástica. Muitas vezes nem vai precisar do remo, mas se ele não der uma remada igual um surfista, né, vai pegar uma onda, se ele não der um impulso inicial ali para a onda pegá-lo ali na velocidade para não passar por ele, né, a pessoa não chega na praia. E as pessoas acham que não, depende, é só a graça, vai ver. Isso aí é protestante, só a graça. Mesmo. Não tem colaboração. São Agostinho fala que Deus criou a alma sem ela, mas não vai salvá-la, não vai salvar sem ela, né? E aí as pessoas precisam ter essa consciência e parar com essa de só graça. Eles são escolhidos. Pois é, se eles são escolhidos e você não é, então é melhor você começar a se preocupar com isso. Começar a trabalhar com isso. Muitos são convidados, poucos são escolhidos, aí a escolha é no final. Você, dependendo do jeito que você chegar lá, não vou poder escolher para conviver comigo no céu. Você tá aí todo, né, todo sem a graça aí. Tem uns que se recusam a ir no banquete, né? Não tô com tempo, não. Tem muita coisa para fazer aqui. Coisa para distrair aqui. A pessoa tem que ficar. Não é só isso, pessoal. Daqui a pouco o menino mal educado corta a gente. Muito bom, muito bom. Obrigado a você, Márcio. Isso é muito interessante mesmo. Como é que. Quer dizer, Deus prepara a alma, mas a gente fala isso, né? Essas almas são preparadas. Parece que se elas são preparadas, elas não precisam de mais nada a não ser viver aqui na Terra e ser santo, né? Mas essa preparação é apenas um convite à alma, né? Ela tem que aceitar esse convite, né? Então, São Paulo da Cruz aceita esse convite, né? E persiste no caminho, né? Porque nessa hora dos encantos, da sedução, da consolação, é que muitas almas se perdem, né? Muitas almas que subiram muito, né? Se perdem exatamente nessa hora, né? Quer dizer, na hora do Tabor que elas se perdem, né? Porque na hora que passa do Tabor para o Calvário, aí elas não suportam, né? Muito bem observado. Então, pessoal, antes que o nosso software nos corte aqui, deixa eu despedir de vocês. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.